Como usar o segredo? Você é um criador e existe um processo fácil de criar usando a lei da atração. Os maiores mestres e avatares partilham o processo criativo em suas obras maravilhosas numa infinidade de formas. Alguns dos grandes mestres criaram histórias para demonstrar como o universo funciona. A sabedoria contida em suas histórias foi transmitida através dos séculos e se tornou lendária. Muitas pessoas que vivem hoje não percebem que a essência dessas histórias é a própria verdade da vida. James Ray. Pense em Aladim e sua lâmpada. Ele pega a lâmpada, esfrega e de dentro dela sai um gênio que sempre diz uma única coisa: seu desejo para mim era uma ordem. Segundo contam agora, são 3 desejos, mas se você retornar às origens da história, não há absolutamente limites de espécie alguma aos desejos. Pense a esse respeito. Agora, vamos tomar esta metáfora e aplicá-la à sua vida. Lembre-se que Aladim é quem sempre pede o que quer. Em seguida, você tem o universo de um modo geral, que é o gênio. As tradições deram muitos nomes a isso, entre eles Anjo da Guarda, Sagrado e Eu Superior. Você pode rotulá-lo como quiser e escolher o rótulo que melhor lhe pareça. Mas cada tradição nos diz que existe algo maior que nós. E o gênio sempre diz uma única coisa: seu desejo é para mim uma ordem. Essa história maravilhosa demonstra como toda a sua vida e todas as coisas nela existentes foram criadas por você. O gênio simplesmente cumpriu cada ordem sua. O gênio é a lei da atração e está sempre presente e sempre ouvindo tudo o que você pensa, fala e faz. Ele pressupõe que você queira tudo aquilo em que pensa, fala ou influi. Você é o mestre do universo e o gênio está às suas ordens. Ele jamais questiona suas ordens. Você pensa e ele imediatamente começa a influir no universo, por intermédio de pessoas, circunstâncias e acontecimentos, para realizar seu desejo. O processo criativo. O processo criativo, usado no segredo, que foi extraído do Novo Testamento, é uma diretriz fácil para você criar o que você quiser em 3 passos simples. Primeiro passo, peça. Lisa Nichols. O primeiro passo é pedir. Dê uma ordem ao universo. Informe-o sobre o que você quer e ele reagirá aos seus pensamentos. Bob Proctor. O que você de fato quer? Sente-se e escreva numa folha de papel usando o presente do indicativo. Você poderá começar assim: eu estou tão feliz e grato neste momento que... Então, explique como você quer que sua vida seja em qualquer área. Você tem a oportunidade de escolher o que quer, porém, deve ter certeza do que quer. Esse é o seu trabalho. Se você não tiver certeza, a lei da atração não poderá lhe proporcionar o que quer. Você estará emitindo uma frequência confusa e só trará resultados confusos. Talvez, pela primeira vez na sua vida, formule aquilo que realmente quer. Agora que você sabe que pode ter, ser ou fazer qualquer coisa que não existem limites. O que você quer? Pedir é o primeiro passo do processo criativo. Portanto, faça isso um hábito. Se precisa fazer uma escolha e não souber o que fazer, peça. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada em sua vida. Simplesmente peça. Dr. Joe Vital. Isso é bem divertido. É como ter o universo como seu catálogo. Você o folheia e diz: eu gostaria de ter essa experiência, esse produto e uma pessoa como essa. É você fazendo o seu pedido ao universo. É realmente muito fácil. Você não precisa pedir várias vezes. Peça apenas uma vez. É exatamente como encomendar alguma coisa de um catálogo. Você apenas faz o pedido e aguarda. Você não faz um pedido, depois fica em dúvida se ele foi atendido ou não e torna a fazê-lo repetidamente. Você faz o pedido uma vez. Acontece a mesma coisa
com o processo criativo. O primeiro passo é simplesmente seu passo para ter certeza do que você quer. Quando tiver certeza, você já terá pedido. Segundo passo, acredite. Lisa Nichols. O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu adoro chamar de fé inabalável. Acreditar no invisível. Você tem de acreditar que recebeu. Tem de saber que o que você quer é seu no momento em que pede. Tem de possuir uma fé absoluta e incondicional. Se tivesse encomendado algo de um catálogo, você relaxaria, saberia que receberia e que encomendou e seguiria em frente com a sua vida. Veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Saiba que elas virão até você quando forem necessárias. Então, deixe-as vir. Não se aflija, nem se preocupe com elas. Não pense na sua falta delas. Pense nelas como suas, como pertencentes a você, como se já estivessem em sua posse. Robert Collier. No momento em que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já a tem no invisível, o universo interior se move para deixá-la visível. Você tem de agir, falar e pensar como se estivesse recebendo agora. Por quê? O universo é um espelho e a lei da atração está refletindo de volta para você seus pensamentos dominantes. Portanto, não faz sentido que você tenha de se ver recebendo-a. Se nos seus pensamentos existe a informação de que você ainda não a tem, você continuará atraindo o que não tê-la, o não tê-la. Você tem de acreditar que já a possui, que a recebeu. Você tem de emitir a frequência da sensação de tê-la recebido, a fim de introduzir essas imagens de volta em sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Quando você marca uma viagem de férias, encomenda um carro 0 km ou compra uma casa, você sabe que aquelas coisas são suas. Você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Tampouco compraria outro carro ou outra casa. Se você ganhou na loteria ou recebeu uma grande herança, mesmo antes de ter o dinheiro nas mãos, você sabe que ele é seu. Essa é a sensação de acreditar que ele é seu, de acreditar que você já possui, de que recebeu. Reivindique as coisas que você deseja, sentindo e acreditando que elas são suas. Quando fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Como é que você chega ao ponto em que acredita? Comece fazendo de conta. Comporte-se como uma criança e faça de conta. Haja como se você já tivesse aquilo. À medida que fizer de conta, você começará a acreditar que recebeu. O gênio está reagindo aos seus pensamentos predominantes o tempo todo, não só o momento em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar e saber. Tenha fé. Sua crença de que você já tem aquilo, essa fé imorredora é seu maior poder. Quando você acreditar que está recebendo, prepare-se e observe a mágica começar. Você poderá ter o que quiser se souber criar o modelo disso em seus próprios pensamentos. Não há sonho que não possa tornar-se real se você simplesmente aprender a usar a força criativa que flui através de você. Os métodos que dão certo para um darão certo para todos. A chave do poder está em usar o que você possui livremente, plenamente e assim abrir bem seus canais para que mais forças criativas fluam através de você. Robert Collier. Dr. Joy Vital. O universo começará a rearranjar-se
a fim de fazer com que seus desejos aconteçam. Jack Canfield. A maioria de nós jamais se permitiu querer o que verdadeiramente queremos, porque não podemos ver como isso vai se manifestar. Bob Proctor. Se você fizer uma pequena pesquisa, ficará evidente que qualquer pessoa que já realizou alguma coisa não sabia como ia fazer aquilo. Ela apenas sabia que o faria. Dr. Joe Vitale. Você não precisa saber como é que isso vai ocorrer. Você não precisa saber como o universo vai se rearranjar. Com isso, acontecerá como o universo trará isso até você, não é um problema seu ou tarefa sua. Deixe o universo fazê-lo por você. Quando está tentando imaginar como isso acontecerá, você emite uma frequência que contém falta de fé, que você não acredita que já possui aquilo. Você acha que você tem de fazê-lo e não acredita que o universo fará por você. O como não é sua parte do processo, no processo criativo. Bob Proctor. Você não sabe como isso lhe será mostrado. Você atrairá um jeito. Lisa Nichols. Na maioria das vezes, quando não vemos as coisas que solicitamos, ficamos frustrados, decepcionados e começamos a duvidar. A dúvida causa uma sensação de desapontamento. Pegue essa dúvida e mude-a. Reconheça esse sentimento e substitua por um sentimento de fé inabalável. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Terceiro passo, receba. Lisa Nichols. O terceiro e último passo do processo é receber. Comece a se sentir maravilhado a esse respeito. Sinta como se você se sentirá assim que as coisas chegarem. Sinta isso agora. Marcy Shimoff. E nesse processo é importante sentir-se bem, estar feliz, porque quando está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que deseja. Michael Bernard Beckwith. Este é um universo de sensações. Se você acredita que apenas intelectualmente em alguma coisa, mas não possui nenhuma sensação correspondente, você não tem necessariamente poder suficiente para manifestar o que deseja em sua vida. Você tem de sentir isso. Peça uma vez, acredite que recebeu, e tudo que você precisa fazer para receber é sentir-se bem. Quando está se sentindo bem, você está na frequência de receber, na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você e receberá o que pediu. Você não pedirá alguma coisa a menos que ela fosse fazê-lo sentir-se bem ao recebê-lo, não é isso mesmo? Portanto, entre na frequência em que se sente bem e você receberá. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer: eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todo o bem na minha vida agora. Eu estou recebendo, declare seu desejo agora. E sinta isso. Sinta-o como se você estivesse recebendo. Uma querida amiga minha, Marcy, é um dos maiores manifestadores que eu já vi e sente tudo. Ela sente como seria a emoção de ter o que está pedindo. Tudo o que ela sente passa a existir. Ela não se interessa em saber como, quando ou onde, e simplesmente sente o que está pedindo e aquilo está se manifesta. E aquilo então se manifesta. Portanto, sinta-se bem agora. Bob Proctor. Quando transforma a fantasia em fato, você está se em condições de desenvolver fantasias cada vez maiores. E isso, meu amigo, é o processo criativo. E tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. Mateus 21, 22. Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crede que receberás e será vosso. Marcos 11, 24. Bob Dudley. A lei da atração, o simples estudo e a prática da lei da atração já dão uma ideia do que ajudará você a gerar o sentimento de possuir algo no exato momento em que desejá-lo. Vá fazer um test drive naquele carro. Vá procurar aquela casa. Entre na casa. Faça o que tiver de fazer para criar a sensação de ter agora o que deseja. E lembre-se delas.
O que quer que você faça para obter isso o ajudará a literalmente atraí-lo. Quando você se sente como se já estivesse agora o que deseja, quando você se sente como se já tivesse agora o que deseja, e a sensação é tão real que é como se já tivesse, você está acreditando que recebeu e receberá. Bob Dylan. Poderia ser assim, você acordar e o que deseja está lá, se manifestou. Ou você poderia ter alguma ideia inspirada de algo a ser feito. Certamente você não deveria dizer: bem, eu poderia fazer isso deste jeito, mas puxa, eu detestaria isso. Se o caso é esse, você não está no rumo certo. Às vezes será exigir ação, mas se você de fato está fazendo isso em concordância com o universo, está tentando lhe trazer, em concordância com o que o universo está tentando lhe trazer, a sensação será de alegria. Você vai se sentir bem vivo. O tempo simplesmente vai parar. Você poderia fazer isso o dia inteiro. Ação é uma palavra que pode implicar trabalho para algumas pessoas, mas a ação inspirada de jeito nenhum dará a sensação de trabalho. A diferença entre ação inspirada e ação pura e simples é esta. A ação inspirada é quando você está agindo para receber. Se você está em ação para tentar o que deseja e faz isso acontecer, você está andando para trás. A ação inspirada é fácil. A sensação é maravilhosa porque você está na frequência em que se recebe. Imagine a vida como um rio com corredeiras. Quando você está agindo para fazer alguma coisa acontecer, a sensação é a de que está indo contra a correnteza. A sensação de esforço será semelhante a uma luta. Quando estiver agindo para receber do universo, você se sentirá como se estivesse sendo levado pela correnteza. A sensação será de algo fácil. Essa é a sensação da ação inspirada e de estar no fluxo do universo e da vida. Às vezes, você não ficará ciente de que fez uso da ação, senão depois de ter recebido, porque a ação produziu uma sensação tão boa. Você então olhará para trás e verá o milagre e a matriz de como o universo o levou até o que você queria. E também lhe trouxe o que você queria. Dr. Joe Vitale. O universo gosta de velocidade. Não demore. Não mude de ideia. Não duvide. Quando a oportunidade chegar, quando o impulso chegar, quando a cutucada intuitiva vinda de dentro chegar, haja. Essa é a sua tarefa. E isso é tudo que você tem de fazer. Confie em seus instintos. Trata-se do universo inspirando, comunicando-se com você na frequência em que se recebe. Se você experimentar uma sensação intuitiva ou instintiva, siga e descobrirá que o universo o está movendo magneticamente para receber o que pediu. Bob Proctor. Você atrairá qualquer coisa que pedir. Se é de dinheiro que você precisa, você atrairá. Se é de pessoas que você precisa, você atrairá. As atrairá. Se é de determinado livro que você precisa, você o atrairá. Você tem de prestar atenção àquilo para o que é atraído, porque, como retém imagens das coisas que deseja, você será atraído para elas, e elas serão atraídas para você. Mas isso literalmente entra na realidade física com e por meio de você. Isso acontece por causa da lei da atração. Lembre-se de que você é um imã, atraindo tudo para si. Quando tiver certeza do que quer, você terá se transformado no imã, a fim de atrair essas coisas para si e, por sua vez, essas coisas que você deseja são atraídas para você. Quanto mais você praticar e começar a ver a lei da atração trazendo coisas para você, maior será o imã em que você se transformará, porque acrescentará o poder da fé, da crença e do conhecimento. Michael Bernard Beck White. Você pode começar do nada, e da ausência de caminho será construído um caminho. Tudo aquilo que você precisa é de si mesmo e de sua capacidade de fazer as coisas existirem com seu pensamento.
Tudo que foi inventado e criado ao longo da história da humanidade começou com um pensamento. Naquele pensamento foi construído um caminho, e a partir do invisível ele se manifestou no visível. Jack Canfield. Pense em um carro se comovendo durante a noite. Os faróis têm um alcance de apenas 30 a 60 metros e você pode ir da Califórnia a Nova York dirigindo no escuro, porque tudo o que tem de ver são os próximos 60 metros. É assim que a vida tende a se desdobrar diante de nós. Se nós simplesmente confiarmos que os próximos 60 metros se desdobrarão em seguida e assim sucessivamente, sua vida continuará se desdobrando e acabará conduzindo ao destino do que você deseja de verdade, porque você o deseja. Confie no universo, confie, creia, tenha fé. Na verdade, eu não tinha a menor ideia de como adaptaria o conhecimento do segredo para a tela de cinema. Apenas me ative ao resultado da visão. Vi o resultado com clareza em minha mente. Senti isso com toda a minha força. E tudo o que precisávamos para criar o segredo veio até nós. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo. Dr. Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr. O segredo e o seu corpo. Consideramos o uso do processo criativo para aqueles que acham que estão acima do peso e desejam emagrecer. A primeira coisa a saber é que, se você se concentra na perda de peso, atrairá de volta a necessidade de perder mais peso. Portanto, tire da mente a ideia de ter de perder peso. É por esse motivo que as dietas não dão certo. Por estar concentrado em perder peso, você deverá atrair de volta a necessidade contínua de perder peso. Segunda coisa a saber é que a condição de estar acima do peso foi criada por seu pensamento. Em termos mais simples, se alguém está acima do peso, isso se deve ao fato de ter pensamentos obesos. Quer estar consciente disso ou quer esteja consciente disso ou não. Uma pessoa não pode ter pensamentos magros e ser gorda. Isso desafia completamente a lei da atração. As explicações que as pessoas têm sobre sua tireoide lenta, metabolismo lento ou biotipo hereditário não passam de disfarces para os pensamentos obesos. Se você aceitar para si uma dessas condições e acreditar nisso, ela se transformará na sua experiência e você continuará a atrair o excesso de peso. Depois que tive minhas duas filhas, fiquei acima do peso. E eu sei que isso resultou do fato de ouvir a leis e ler as mensagens de que é difícil perder peso depois de ter um filho. E ainda mais difícil após o segundo. E eu atraí exatamente isso para mim com aqueles pensamentos obesos. E isso se tornou minha experiência. Realmente engordei e, quanto mais notava como havia engordado, mais atraí o aumento de peso. Com uma estrutura baixa, passei a pesar 65 quilos. Tudo porque estava tendo pensamentos obesos. O pensamento mais comum que as pessoas têm é que eu também tinha, é o de que a comida é responsável pelo aumento de peso. Essa é uma crença desfavorável e na minha mente agora é uma bobagem total. Os alimentos não são responsáveis pelo aumento do peso. Seu pensamento de que a comida é responsável pelo aumento de peso é que é. Na verdade, faz com que a comida engorde. Lembre-se, os pensamentos são a causa primária de tudo. Todo o resto é efeito desses pensamentos. Tenha pensamentos perfeitos e o resultado deve ser um peso ideal. Esqueçamos todos esses pensamentos limitadores. A comida não pode fazer com que você engorde, a menos que você pense que pode. A definição do peso perfeito é a do peso que faz você sentir-se bem. A opinião de mais ninguém conta. É o peso que faz você sentir-se bem. É muito provável que você conheça alguém magro que seja bom de garfo
e que afirma com orgulho: eu posso comer o que quiser e estou sempre com o peso ideal. E assim, o gênio do universo diz: seu desejo para mim é uma ordem. Para atrair o peso e corpo perfeito usando o processo criativo, siga estes passos. Passo 1. Estabeleça o peso que você quer ter. Visualize sua imagem ao chegar àquele peso ideal. Pegue fotografias suas no seu peso ideal, se as tiver, e olhe sempre para elas. Caso não tenha, consiga fotos do corpo que você gostaria de ter e olhe sempre para elas. Passo 2. Acredite. Você tem de acreditar que irá conseguir e que o peso ideal já é seu. Você tem de imaginar, fingir, agir como, simular que tem o peso ideal. Você tem de se ver como recebendo o peso ideal. Escreva seu peso ideal e coloque sobre o mostrador de sua balança ou pare de se pesar. Não contradiga o que pediu com pensamentos, palavras e atos. Não compre roupas para o seu peso atual. Tenha fé e se concentre nas roupas que irá comprar. Atrair o peso ideal é como fazer compras pelo catálogo do universo. Você folheia o catálogo, olha o peso ideal, faz a encomenda e ele é entregue a você. Se habitue a procurar, admirar e internamente elogiar pessoas que têm o seu modelo de corpo perfeito. Procure por elas e enquanto as estiver admirando e compartilhando aquela sensação, você estará atraindo isso para si. Se vir pessoas acima do peso, não preste atenção nelas. Transfira imediatamente sua mente para a imagem de você no seu corpo perfeito e o sinta. Passo 3. Receba. Você precisa se sentir bem. Sentir-se bem com você, isso é importante, porque você não pode atrair seu peso ideal caso se sinta mal com seu corpo atual. Quando você se sente mal com seu corpo, esse é o sentimento poderoso que continuará a atrair sensações ruins sobre o seu corpo. Você nunca mudará seu corpo se for crítico quanto a ele e procurar defeitos, e acabará atraindo mais peso. Louve e abençoe cada centímetro quadrado do seu corpo. Pense em todas as coisas perfeitas em você. Quando tem pensamentos perfeitos e se sente bem com você, você entra na frequência de seu peso perfeito e atrai perfeição. Wallace Waltz, em um de seus livros, dá uma dica maravilhosa sobre comer. Ele recomenda que, ao comer, você deve se concentrar inteiramente na experiência de mastigar a comida. Fique atento e experimente a sensação de comer. E não permita que sua mente se distraia com outras coisas. Concentre-se em seu corpo e desfrute a sensação de mastigar a comida e a engolir. Tente isso da próxima vez que comer. Quando você está inteiramente concentrado na comida, o sabor é intenso e incrível. Quando você permite que sua mente devaneie, o sabor praticamente desaparece. Estou convencida de que se comemos com atenção totalmente concentrada na experiência prazerosa de comer, a comida é assimilada perfeitamente por nossos corpos. E o resultado em nossos corpos só pode ser a perfeição. O fim da história sobre meu próprio peso é que eu hoje mantenho meu peso ideal de 52 quilos e posso comer de tudo. Portanto, concentre-se no seu peso ideal.